Fiquei realmente surpreso com as declarações da congressista Marjorie Taylor Greene, que resolveu criticar vários aspectos do trabalho da administração atual. Quando ela mencionou o aumento dos preços no país, o presidente não hesitou em responder. Greene parece ter perdido o rumo e, sinceramente, não faço ideia do que está acontecendo com ela. Um presidente dos Estados Unidos precisa ser um líder global, não alguém que se prende apenas a questões locais. Foi o que afirmei na segunda-feira durante uma conversa com a imprensa. A própria Greene, que já foi uma grande aliada, sugeriu que eu deveria me concentrar em reuniões intermináveis sobre política interna aqui mesmo, em Washington. Mas como ignorar o mundo lá fora? No Salão Oval, passamos horas discutindo assuntos internacionais, e é justamente isso que me perguntam. Como responder a ela? Olha, não entendo o que aconteceu com Marjorie. Ela é uma boa pessoa, mas parece ter se desviado completamente do caminho certo. Meu papel como presidente é olhar para o quadro geral, não apenas para o que acontece dentro das nossas fronteiras. Imagine um mundo em chamas, onde conflitos podem chegar até nossas costas se um líder fraco estiver no poder. Já tivemos um presidente desastroso antes, e o resultado foi a Rússia invadindo a Ucrânia, além de outras crises. Não se esqueçam, eu interrompi 8 guerras. 9 estavam a caminho, e acredito que também vou resolver essa situação. Mas 8 guerras foram encerradas por mim. Agora, observem o estrago que o conflito entre Rússia e Ucrânia causou ao nosso país. Gastamos entre 300 e 500 bilhões de dólares. Hoje não gastamos mais nada. Agora são eles que pagam por meio da OTAN. Sabe o que fiz? Obriguei a OTAN a aumentar suas contribuições de 2% para 5%. Isso é fundamental. Quando você é presidente, precisa cuidar do mundo inteiro, porque, do contrário, acaba arrastado para uma guerra global. Se eu não estivesse no comando, essa guerra na Ucrânia jamais teria começado. E se eu não estivesse aqui agora, ela poderia ter escalado para uma terceira guerra mundial. Mas isso não vai acontecer. Nunca mais. Quando assumi, olhei para a situação e pensei, isso pode levar a uma guerra mundial. Então, convoquei a OTAN, reuni todos os líderes. E, além disso, aprovei a maior redução de impostos da história dos Estados Unidos. Então, quando alguém como Marjorie Taylor Greene, que agora flerta com o outro lado, começa a questionar minhas prioridades, fico realmente intrigado. Não sei o que está acontecendo com ela. Talvez seja só teatro. Mas confesso que suas declarações me deixaram perplexo. Enquanto isso, a Rússia não dá trégua e continua atacando a infraestrutura energética da Ucrânia. Na madrugada de segunda para terça-feira, drones atingiram uma área próxima a uma região com crianças. O inimigo lançou um ataque massivo no sul do país, usando aeronaves não tripuladas. Apesar dos esforços da defesa antiaérea, vários alvos civis foram danificados, incluindo usinas de energia e instalações de transporte. Incêndios eclodiram em algumas unidades, mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas rapidamente. Também foram atingidos depósitos ferroviários, estações e prédios administrativos. Infelizmente, uma pessoa sofreu ferimentos por estilhaços, mas recebeu atendimento médico imediato. A infraestrutura crítica da região está operando com geradores, e pontos de apoio foram abertos para a população. As autoridades locais estão documentando mais um caso de crimes de guerra cometidos pela Rússia contra civis na região de Odessa. Pela 5ª vez desde o início do ano, drones atingiram a refinaria de petróleo de Astrachan, um dos principais fornecedores de gasolina e diesel para a parte europeia da Rússia. Sua capacidade de produção é de cerca de 140 mil barris por dia, e fontes afirmam que o local abastece as forças armadas russas. Enquanto isso, os aeroportos da região foram fechados temporariamente, mas as restrições foram suspensas após algumas horas. No fronte, a situação continua crítica. Analistas observam um agravamento dos combates na região de Zaporizhia. Segundo informações, a Rússia aumentou sua presença militar em áreas como Sladki, Nova Mykolaiv, Ravnipol e Novospeniva. O inimigo conseguiu ocupar os Peniva e há indícios de que outras localidades também estejam sob controle russo. Nos últimos relatórios, nota-se uma expansão significativa das chamadas Zona Cinzenta em Zaporizhia, abrangendo áreas como Sladki, Nova Mykolaiv, Ravnipol e Novospeniva. As forças russas intensificaram sua atividade nesses pontos, e o avanço é evidente. Além de Uspeniva, há suspeitas de que Sladki e Privilny também tenham sido tomadas. Agora, o inimigo pressiona em direção a Novoukrainka e já ameaça Ravnipol. Infelizmente, um número superior de tropas russas está fazendo diferença, e o controle de uma grande parte do território está em risco, o que pode comprometer a segurança de Uliápole.
A ocupação de Ravnipol abre caminho para um avanço em direção a Uliaipole, complicando a defesa de posições em Zelenihai e Vysoky. Durante todo esse tempo, Uliaipole resistiu como uma fortaleza intransponível, com o inimigo tentando repetidamente invadi-la, especialmente pelo lado de Mariupol. Agora surge uma nova rota de ataque, que pode dificultar ainda mais a defesa dessa cidade estratégica. O analista Julian Roque também destaca os problemas na região. Com a perda de Uspeniva, a linha de frente ucraniana cedeu em alguns pontos no leste de Zaporíjia. Durante o fim de semana, as tropas russas tomaram Ribny e Sladki Nova, avançando em direção a Ravnipol. O vilarejo de Traihor foi capturado, e os russos agora avançam para o outro lado do rio. Em Uspeniva, onde antes viviam cerca de 1.500 pessoas, só restam ruínas. As imagens são sempre as mesmas, soldados russos comemorando em meio aos escombros. Claro, ninguém mais pode viver ali, mas isso não importa para eles. O objetivo é conquistar território a qualquer custo, mesmo que signifique reduzir tudo a cinzas. É assim que funciona. Queimam tudo e tomam o controle só para provar ao Kremlin que conseguiram avançar alguns quilômetros de terra arrasada. As imagens de Uspeniva e da vizinha Ribny, tomada nos últimos dias, mostram a realidade nua e crua. Enquanto isso, a guerra segue seu curso implacável, e a cada dia mais vidas e territórios são perdidos. Para os russos, não basta despejar bombas planejadas do céu, eles querem garantir que cada movimento ucraniano seja esmagado antes mesmo de começar. Drones com controle por fibra ótica, ataques cirúrgicos a linhas de suprimento, reforços cortados na raiz, nada escapa ao seu planejamento obsessivo. Vimos isso em Ribny, onde as forças ucranianas tentaram desesperadamente levar veículos para reforçar a defesa, mas as imagens não mentem, o esforço foi em vão. A logística ucraniana está sendo estrangulada, e cada tentativa de reação é respondida com uma precisão brutal. As perdas são devastadoras para ambos os lados, mas os números não mentem. Entre 75% e 90% dos equipamentos em campo foram destruídos ou danificados. Enquanto isso, a máquina de propaganda russa trabalha a todo vapor, desta vez com uma narrativa digna dos melhores thrillers de espionagem. A FSB alega ter desmantelado uma suposta conspiração envolvendo espiões ucranianos e britânicos, que teriam oferecido $3 milhões a pilotos russos para roubar um MiG-31 armado com mísseis hipersônicos Kinshal. O plano, segundo Moscou, seria usar a aeronave em uma provocação para atrair a OTAN a abater o jato em território romeno, escalando o conflito. Os detalhes são tão absurdos quanto reveladores: promessas de cidadania britânica, pagamentos em contas pessoais, até mesmo a confissão de um suposto piloto que alegou não ter habilidade para pousar o caça. Mas o que realmente importa é o recado por trás da história. A Rússia não mede esforços para pintar o Reino Unido como o grande vilão, o cérebro por trás de cada movimento ucraniano. Londres, por sua vez, acusa Moscou de imperialismo descarado e alerta, repetidamente, que a guerra não se limitará às fronteiras ucranianas. E não é exagero. A ameaça é real. A inteligência britânica já denunciou tentativas russas de semear o caos na Europa, minando democracias e alimentando divisões. Enquanto isso, o fronte queima, as cidades viram escombros e a cada dia que passa, a conta de vidas perdidas só aumenta. A pergunta não é se a guerra vai se expandir, mas quando, e quem estará preparado para pagar o preço.